nome é Marcos Johnson, eu sou missionário junto do Ritmo da Convenção Batista do Sul, trabalhando aqui no Brasil há 25 anos. O meu ministério tem tratado muitas coisas durante esses 25 anos, plantação de igrejas, ensino teológico, discipulado, apoiando as denominações, mas nos últimos 7 anos, trabalhando exclusivamente na área de educação teológica, focalizando em missiologia, e como resultado, um aspecto do nosso estudo da missiologia é de falar sobre a expansão, a história da expansão da igreja cristã. Certamente, nesta história, a grande reforma é um capítulo essencial desta história. Normalmente, historiadores da igreja vão dizer que a reforma nos ensinou o princípio que a igreja precisa se estar sempre reformando. Ou seja, a grande reforma não é simplesmente um evento histórico, mas a grande reforma é os princípios pelo qual a igreja precisa sempre estar colocando em aplicação. Então, cada geração precisa assumir um novo compromisso com os princípios básicos da grande reforma. Se não assumir esse próprio compromisso, estes princípios podem ser perdidos e nós vamos nos encontrar numa situação em que, literalmente, precisamos começar tudo do zero. Mas cada geração tem que assumir um compromisso com as coisas básicas. Sola Escritura, ou seja, que as Escrituras é nosso único fundamento. Solos Cristo, que nosso único mediador é Jesus Cristo, mais nada. 3. Soli Fide, que nosso único meio pelo qual nós vamos receber os benefícios de Cristo Jesus é por meio da fé, mais nada. E aquela expressão mais nada vem diretamente do ensino do Martinho Lutero. A fundação desta salvação não é a qualidade da fé de um cristão, ou seja, será que a minha fé seja suficientemente ampla ou intensa? Não, nem isso. A fundação da fé cristã, até a fé que tem tamanho de um grão de mostarda, é suficiente, porque a fundação da nossa salvação não é a qualidade da nossa fé, mas a graça em que esta fé está se focalizando. Então, nós vamos sempre afirmar sola gratia, ou seja, nosso único método, a única fundação da nossa salvação é a graça de Deus em Cristo Jesus. E por quê? Porque isso é nossa visão teológica, porque esta salvação precisa ser nesta forma, nós vamos afirmar soli Deo Gloria, ou seja, a nossa única ambição é de reconhecer que tudo nós temos, incluindo a nossa salvação preciosa, é para a honra e a glória eterna do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. As igrejas evangélicas aqui no Brasil têm que repensar muitos fatores. Por exemplo, há pessoas hoje em dia dizendo que as escrituras são insuficientes em si para dar orientação às igrejas evangélicas sobre as coisas básicas e fundamentais da salvação. A ética cristã aqui neste mundo que precisa ser aumentado ou por raciocínio humano ou pela revelação extra numa forma apostólica. A resposta da grande reforma é bater o martelo e com o Martinho Lutero dizer não, isso não é correto, é sola Escritura, é só na palavra de Deus temos nosso único padrão, a fé.
Há pessoas dizendo que hoje em dia Cristo Jesus poderia ser um meio pelo qual pessoas podem ter a salvação. Possivelmente há outros meios também, igualmente adequados para a salvação do ser humano. A resposta da grande reforma, podemos ouvir 500 anos depois, o martelo batendo, soando em nossa geração é que não é solos Cristo, só por meio da fé explícita em Cristo Jesus haveremos e encontraremos salvação. Há pessoas ensinando em nossas igrejas evangélicas hoje em dia que sim, tem que ter fé, mas fé é mais uma questão de disposição. Vai ter até pessoas dizer que é uma questão de emoção ou afeições, e esta fé tem que ser de uma certa qualidade, ou tem que ser de uma certa quantidade, e vai até mostrar esta fé por meio de disponibilidade, de ofertar ou dizimar a um certo ministério. E a resposta da grande reforma precisa ser ouvida no Brasil, mais uma vez hoje em dia, aquele martelo batendo, dizendo não, é soli fide, ou seja, é só fé em Cristo Jesus, mais nada. Há pessoas ensinando hoje em dia, até denominações, dizendo que a salvação é um ato sinergístico em que tanto o homem quanto Deus vai fazer a sua parte para chegar à conclusão final da salvação. E a resposta da grande reforma, podemos ouvir ainda hoje em dia, devemos ouvir hoje em dia o som deste martelo batendo do Lutero, dizendo não, a salvação é monergista, é a obra de Deus, início, meio e fim, e nós precisamos declarar, pregar, praticar e viver a vida cristã na luz de que a salvação é sola gratia. E quando nós pensarmos, particularmente no mundo ocidental, em que o próprio individualismo está crescendo cada vez mais em cada geração, que o próprio universo vai revolver em volta de mim, das minhas prioridades, dos meus sonhos, da minha visão para a minha vida, precisamos ouvir este martelo da grande reforma ainda batendo em nossos dias, chamando as igrejas de reconhecer, recomprometer com a visão que não, a igreja e a vida cristã de cada pessoa que conhece a mensagem de salvação não existe para me cumprir a minha própria visão, para construir a minha vida, mas a totalidade da vida cristã, a totalidade da vida das igrejas locais, o povo de Deus como a igreja universal, é existir. A nossa única ambição é soli Deo glória em tudo. Estes 5 pontos precisam ser rebatidos e reafirmados em cada geração. E nós somos privilegiados nestes 500 anos revisitar estas fundações essenciais. E precisamos ouvir esta mensagem agora como uma urgência mais do que nunca. O povo brasileiro evangélico, de fato, é um povo privilegiado. Celebrando estes 500 anos da grande reforma mundialmente, aqui no Brasil nós temos a ligação histórica mais íntima e mais próxima aos eventos da grande reforma. Muitas vezes nós vamos pensar sobre o legado espiritual dos Estados Unidos e a fundação dos Estados Unidos por causa dos puritanos e os peregrinos. Mas, historicamente, é importante que nós vamos lembrar que os puritanos foram reformadores
da segunda até terceira geração. Aqui no Brasil nós temos um legado, uma atuação missionária da primeira geração dos reformadores. Foi notado no ano 1555 que o próprio João Calvino, reformador da segunda geração, recebeu o convite de mandar missionários para um novo projeto da França, numa região que foi chamada a França Antártica, o que nós conhecemos hoje em dia como Rio de Janeiro. Quando esta proposta foi feita de mandar missionários para a terra brasileira, nós temos até uma descrição de como a igreja evangélica lá em Genebra recebeu estas notícias sobre a possibilidade de mandar missionários para um país não conhecido, tão longe da Europa. João de La Rue, que escreveu de fato um dos primeiros livros sobre a terra brasileira, ele fez parte desta turma que fez esta tentativa de estabelecer uma colônia francesa aqui na terra brasileira. Ele descreveu esta reunião e como os evangélicos protestantes reagiram como este projeto foi proposto com esta descrição. Lerry escreveu: depois de ouvir esta notícia, ou seja, a notícia de mandar missionários para o Brasil, a Igreja de Genebra deu graças a Deus pela extensão do reinado de Jesus Cristo em um país tão distante e igualmente tão estranho, uma nação inteiramente sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Missões bate no coração da grande reforma. E o Brasil foi até o primeiro país para receber esta paixão missionária da grande reforma. Muitas vezes nós vamos pensar que o Brasil tem um legado exclusivamente católico. Claro que tem, o país católico maior do mundo. Mas não esqueça, embutido na história da terra brasileira é que Brasil, o país do Brasil, tem um papel fundamental na expansão do evangelho missionário que tem agora alcançado literalmente cada canto do mundo. Mas a obra começou na terra brasileira e nós temos até descrições claras como os evangélicos chegaram aqui e estabeleceram cultos evangélicos aqui no Brasil. E nós temos reportagens até mostrando não simplesmente estabelecendo cultos para os colonizadores franceses, mas temos até esta citação que é para mim extremamente interessante. Os pastores chamados huguenotes, ou seja, evangélicos franceses, se sentiam à vontade para exercer um trabalho missionário, alcançando aos índios do continente. Realizaram várias visitas às tabás litorâneas dos índios tamoios em várias comunidades. Os missionários muitas vezes permaneciam semanas inteiras percorrendo as aldeias e lhes falando do cristianismo como os índios por meio de intérpretes. Isso é a nossa história. Então, como evangélicos, presbiterianos, pentecostais, Assembleia de Deus, luteranos, metodistas, batistas, menonitas, que nem falei sobre a contribuição importante dos anabatistas, nós temos razão de juntos regozijar na obra da grande reforma e reconhecer que esta obra faz parte do nosso legado espiritual aqui no Brasil hoje em dia.